Polígono. Nós vamos entender uma figura geométrica plana formada por segmentos de reta não colineares 2 a 2. Observe que o segmento AE, ele não está na mesma linha que o segmento AB, tá? Esses dois segmentos são chamados de lado, como todos os outros segmentos que estão aqui do lado de fora também são chamados de lado. Nós vamos entender por diagonal qualquer segmento que parte de um vértice e liga a um outro vértice não consecutivo com ele. Então, aqui nós teríamos uma diagonal AC, uma diagonal AD, por exemplo. Vamos ter os ângulos internos, eles podem ser tanto agudos, obtusos ou reto. E os ângulos externos também podem ser tanto agudos, obtusos ou retos. Os polígonos recebem nomes especiais de acordo com a quantidade de lados. Esses polígonos podem ser tanto regulares quanto um polígono qualquer. Se ele tiver 3 lados, ele será chamado de triângulo. Com 4 lados, quadrilátero. Com 5 lados, pentágono. Com 6 lados, hexágono. Com 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, decágono. 12 lados, dodecágono, além do polígono de 15 lados, que é chamado de pentadecágono, e do de 20 lados, que é chamado de icoságono. O polígono que não tem esses nomes especiais vão receber um nome qualquer tipo, polígono de 14 lados, de 16 lados e assim por diante. Perímetro de polígono. Nós vamos entender por perímetro a soma de todos os lados. Neste retângulo, por exemplo, o perímetro ele vai ser 2 bases mais 2 alturas. O perímetro será tratado como sendo 2P. Para que o semiperímetro, ou seja, a metade do perímetro, seja tratada como sendo P. Então, semiperímetro é simplesmente a soma da base com a altura. A área de um retângulo é base vezes altura. Não confunda com o semiperímetro, por favor. Diagonal de um polígono. A gente tem esta fórmula para calcular o número de diagonais. Vamos saber de onde é que ela saiu. Veja bem, um triângulo não possui diagonais. Um quadrilátero, ele vai ter 2 diagonais apenas. Veja bem, a diagonal DF e a diagonal EG, só essas duas. Mas observe que do vértice D só consegue sair uma diagonal. O quadrilátero tem 4 lados, o N é 4, e de um vértice só saiu uma diagonal. Do vértice K, no pentágono, só está saindo 2 diagonais. O pentágono tem 5 lados e do vértice K só conseguiu sair 2 diagonais, 3 a menos. Quais são essas 3 a menos? A ligação do vértice K com o vértice J, que vai dar lado, a ligação do vértice K com o L, que também vai dar lado, e de K com ele mesmo, que vai dar ponto. Então, passando para o hexágono. O hexágono tem 6 lados. Do vértice P, nós só conseguimos extrair 3 diagonais. Do mesmo jeito, se eu ligar P com O, vai dar lado, P com Q vai dar lado, P com ele mesmo vai dar ponto. Do vértice P, saem apenas 3 diagonais. O hexágono tem um N igual a 6 lados. De cada vértice sai apenas 3 diagonais, 3 a menos que o número de lados. Observe que isso vai acontecer com todos os vértices. Vai acontecer com o vértice P, vai acontecer com o vértice O, com o N, com o M, com o R e com o Q.
Por isso, nós vamos multiplicar o n menos 3 por n. Mas observe de novo no hexágono a diagonal PN ou a diagonal NP, ela é a mesma. Então, se ela é a mesma, ela vai ser contada duas vezes. Por isso, nós vamos dividir por 2. Desta forma, o cálculo da diagonal de um polígono é n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Soma dos ângulos internos e externos. Vamos preocupar primeiro com os internos. Nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. No quadrilátero, por exemplo, eu tenho dois triângulos, então 2 vezes 180 vai dar 360. O pentágono eu consigo dividir em 3 triângulos. O pentágono tem 5 lados e 5 vértices. Eu consigo traçar 3 triângulos. Então, a fórmula vai ser n menos 2 vezes 180. Observa aqui no hexágono. O hexágono tem 6 lados. Eu consigo traçar um triângulo, 2, 3, 4. 6 menos 2 dá 4. Então, soma dos ângulos internos de qualquer polígono será n menos 2 vezes 180. Então, no quadrilátero, a soma será 360. No pentágono, 3 vezes 180, 540. No hexágono, 4 vezes 180, 720. E assim por diante. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360 graus. Basta você pensar, por exemplo, num quadrado, que o quadrado dos 4 ângulos internos tem 90, consequentemente, os 4 ângulos externos também vão ter 90. 4 vezes 90, 360. Isso vai acontecer com qualquer polígono. Qualquer polígono convexo tem a sua soma igual a 360 graus. Um polígono é chamado de regular quando ele possui os 3 ângulos, todos os ângulos congruentes e todos os lados congruentes. Então, ele tem que ser equilátero e equiângulo. Equilátero, lados iguais. Equiângulo, ângulos iguais. Então, no triângulo equilátero, 180 dividido por 3 ângulos de 60. No quadrado, 360 dividido por 4, cada ângulo de 90 graus. Aqui é o 540 dividido por 5, que vai dar 108. O hexágono, 720 dividido por 6, que vai dar 120 graus. Então, para eu saber a medida dos ângulos centrais, aqui ele é tratado como ângulo cêntrico, é o ângulo que está no meio. Então, pensa aqui no triângulo. Se eu dividir esse centro aqui, 1, 2, 3, cada ângulo terá 120 graus. Pensa agora no quadrado. Se eu colocar aqui as diagonais, se cortando no meio, cada ângulo será um ângulo de 90 graus. Se eu pegar aqui o ângulo de 360 graus e dividir por 5, cada ângulo vai ser de 72. 360 graus dividido por 6, cada ângulo central será igual a 60 graus. Você vai ter a oportunidade de ver isso na hora que estiver trabalhando as circunferências inscritas ou circunscritas, principalmente no hexágono. Então, para eu encontrar a medida dos ângulos internos, basta eu pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados. Para eu saber dos ângulos externos, basta eu pegar do ângulo central, basta eu pegar o 360 e dividir pelo número de vértices que o meu polígono tem. 360 dividido, por exemplo, por 6. Cada ângulo central do hexágono vai ser igual a 60 graus.
A circunferência circunscrita e inscrita no quadrado. Veja bem, lá no 9º ano a gente já aprendeu que a diagonal de um quadrado é lado raiz de 3. Portanto, a medida do raio da circunferência circunscrita será essa diagonal, lado raiz de 3 dividido por 2. Quando a minha circunferência estiver inscrita, o raio vai ser o lado partido no meio. A circunferência inscrita e circunscrita no triângulo equilátero. Nós já sabemos que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. E já vimos que quando a gente traça as medianas, as bissetrizes e as alturas, no triângulo equilátero, elas se encontram em um único lugar. Mas vamos pensar, por exemplo, na mediana. Se eu traço esta mediana, a mediana, o baricentro tem uma propriedade importante, que do vértice até o baricentro equivale a 2/3 desta medida da mediana. Então, o raio da nossa circunferência vai equivaler a 2/3 da medida da altura do triângulo equilátero. Eu posso simplificar o 2 com o 2 e o raio vai ficar, então, L raiz de 3 sobre 3. Agora, veja a circunferência inscrita. Este pedaço aqui é o nosso raio, mas ele equivale a 1/3 da medida da nossa altura. Então, é 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Por isso, vamos chegar em L raiz de 3 sobre 5. Já no hexágono. O hexágono é o mais fácil que tem. A gente já sabe que o hexágono tem 6 lados e a circunferência que está aqui, ó, vai estar formando um raio e outro raio, ok? A medida do lado do hexágono é do mesmo tamanho que o raio, porque este triângulo daqui é um triângulo equilátero. Se esse ângulo é 60, este é 60 e este é 60. Aqui é raio, raio e raio. Então, o lado do hexágono na circunferência circunscrita equivale ao lado. Lado e raio têm o mesmo tamanho. Já na circunferência inscrita, o nosso raio vai equivaler à altura deste triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é como? É L raiz de 3 sobre 2. Esta é a medida do raio do hexágono na circunferência inscrita no polígono regular.